Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, dando prosseguimento ao nosso ciclo Medicina e Literatura, hoje vamos ter a honra de ouvir a professora doutora Margarete Dal Colmo, que vai nos falar sobre a tísica na literatura, da peste ao lirismo acadêmico. Ninguém melhor do que ela para tratar desse assunto, não só pela sua vasta cultura literária, filosófica, mas também como sua prática de medicina e de doutora em pneumologia e vários outros títulos que eu vou agora, a partir de agora, vou anunciar aos senhores. Ela, doutora Margarete Dal Colmo, nasceu no Espírito Santo de uma família de imigrantes italianos. Por isso nós temos uma certa relaçãozinha. Eu sou Sandrone, ela Dal Colmo, só que as minhas foi para Minas, não foi para Espírito Santo. Médica de formação pela Escola de Medicina de Santa Casa de Misericórdia, com especialidade em doenças respiratórias e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. Estagiou na Universidade de Edimburgo, no Reino Unido. Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, dedicou-se, além da prática médica, à intensa atividade pública e privada na área da pneumologia, à docência na pós-graduação, na Fiocruz e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi a mais jovem diretora de um hospital público federal no Rio de Janeiro, onde criou um dos maiores serviços de assistência à AIDS nos anos iniciais da epidemia, e, posteriormente, o serviço de referência para assistência, ensino e pesquisa da tuberculose no Centro de Referência Hélio Fraga, da Fiocruz. É membro da European Respiratory Society e consultora das organizações pan-americanas e mundial da saúde. Doutora Margarete Dal Colmo é autora de 16 capítulos de livros médicos e de cerca de 70 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais, e coordena a Câmara Técnica de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Ela é também fundadora do Centro de Referência Hélio Fraga, do Ministério da Saúde. Leitora incansável, voraz, desde jovem, garota, reconhece que o livro A Montanha Mágica, de Thomas Mann, foi seminal em sua formação. Foi homenageada pela participação pioneira na luta contra o tabagismo do Brasil, pelo professor José Rosenberg, por ocasião do primeiro Congresso Brasileiro sobre Tabagismo, em 1994. O seu estudo de efetividade de esquemas terapêuticos na tuberculose multiresistente, em outubro de 1998, foi o vencedor do concurso de pesquisa na área da tuberculose. Em 2004, foi inaugurado o ambulatório de referência para a tuberculose, doutora Margarete Dal Colmo, em Niterói. Você vê, pelo esse breve resumo biográfico, senão nós teríamos muito mais a dizer. A doutora Margarete não só uma pessoa muito indicada pelo seu resumo científico, mas também pela sua cultura, especialmente na área literária, na qual ela excede pela leitura, e é fundamental qualquer função de medicina que o médico também tenha uma formação literária, como já vimos aqui nas duas últimas conferências. Mas eu queria dizer também que foi ela que indicou a música que ouvimos no início, e ela que nos trouxe de La Bohème, A Morte Final de Mimi, que, aliás, morreu muito bem com agudos de Renata Tebaldi. Não sei se ouviram bem. Então, eu passo a palavra à doutora, professora Margarete Dal Colmo. Por favor, a sua palavra. Obrigada, Cícero. Obrigada pela gentileza do convite, pelas generosas
pela generosa introdução, enfim, resumindo um pouco do que eu fiz. Na verdade, esse é um assunto que me interessa de muito tempo, faz parte da minha especialidade, e, como você disse muito bem, eu tenho uma enorme curiosidade essa que eu vou compartilhar com os senhores aqui, sobretudo com a academia, e que me é uma honra muito grande estar falando na frente dos acadêmicos, dos meus amigos, clientes, alunos, tantos queridos que eu vejo nessa plateia. Eu começaria dizendo, Cícero, hoje é o dia do aniversário da morte de Chopin. Chopin morreu em 17 de outubro de 1849, na ilha de Maiorca, onde vivera seus últimos tempos com George Sand. Talvez tenha sido o tuberculoso cuja imagem doentia foi a mais invocada pelos românticos. George Sand confidenciara que Chopin era um homem irresistível e divinamente delicado. E, associando a tísica seu humor lábil, disse: nada há de permanente nele a não ser a sua tosse. E que sua genialidade se ampliaria pela moléstia, como se o estado da alma imprimisse ou inspirasse as melhores partituras. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, causada por uma bactéria, ao contrário do que pensam que é vírus, e transmitida apenas de pessoa a pessoa. Estudos arqueológicos e genômicos recentes, em esqueletos e múmias originárias dos Vales dos Reis, como se vê nesse diapositivo, e posteriormente na região andina, na nossa América, revelam que a doença acompanha o homem há milênios, praticamente o tempo da humanidade, e já existia antes da chegada espanhola às Américas. Lesões compatíveis com a doença têm sido encontradas em diferentes regiões do globo, datando o mais antigo achado de cerca de 6.000 anos pela datação do carbono 14 e pelos estudos de genética. A existência da enfermidade pré-colombiana foi controversa, entretanto, até que a descoberta de uma múmia inca na província de Nazca, no Peru, revelou a presença da doença antes da chegada dos espanhóis. Os trabalhos originais foram, sem dúvida, os dos gregos contemporâneos de Péricles, fundamentalmente Hipócrates, que em sua terra, na ilha de Kos, criou o termo ptisis, ao descrever no seu corpus hipocrático um quadro sindrômico, as lesões, a disseminação da doença, sendo inclusive Hipócrates capaz de apontar prognósticos. Ptisis mais logos pode-se considerar Hipócrates o pai da tisiologia. O saudoso acadêmico Moacir Scliar, de quem tive o privilégio de partilhar de amizade, em texto sobre a história da saúde pública, define a vasta obra de Hipócrates de Kos como uma visão racional da medicina, diversa da concepção mágico-religiosa até então dominante no Ocidente e no Oriente Médio. A obra hipocrática, assim, se marca pela valorização da observação empírica, pelos casos relatados, e revela uma visão epidemiológica e ecológica seminal, eu diria, do problema saúde-enfermidade. Segue-se Arateus da Capadócia, no século I, e Galeno, de Pérgamo, que produziram escritos originais igualmente. O primeiro descreveu o que seria o facies de um tuberculoso e o segundo as lesões, dando-se conta naquele momento, precocemente, de que haveria a transmissão da doença, muito antes de ser demonstrada a transmissão pessoa a pessoa. Classificou a doença como incurável. O grande Ibsina, ou Avicena, modelo de todos nós, considerou a doença também sindromicamente, como geral, disseminada, e a descreveu em estágios diferentes, pré-inflamatório, ulcerativo, cavernoso. O Médico dos Médicos foi relatado no grande best-seller do Físico, de Noah Gordon, que muitos leram, e no filme com a interpretação magistral de Ben Kingsley. A transmissão e a propagação da doença no sentido da peste, como na Idade Média, diferenciando da peste negra, que era a bubônica, transmitida pelos ratos, fora controvérsia secular, uma vez que a doutrina hipocrática da hereditariedade vigorara como dogma por muito tempo. Apenas em 1865, Antoine Villemin, um pesquisador francês, assistente do Pasteur, demonstrou sua transmissibilidade inoculando o material em animais doentes em sadios. E Robert Koch, finalmente, em 1882, identifica o agente causal, a bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, conhecido até os nossos dias como bacilo de Koch, como passo a me referir. A nômina é rica. Ptisis de Hipócrates. Em hebraico já a teriam denominado Shahafet. Xuanxe, na China antiga, significando transmissão pelo cadáver. Celso, em Éfeso, na sua obra de medicina, a chamava Tabe. Consumption, consumpção, designação que perdurou muito tempo, febre de abatimento, como se chamava no Brasil do Império, peste branca, dama branca, febre ética, velha senhora, fraqueza do peito, fimatose, tísica, até a denominação nosológica definitiva, tuberculose.
Pectário, fraco do pulmão, pulmonários, fimatosos, eram como se chamavam os doentes tísicos. A consumpção povoou o imaginário social intensamente. Cantado, escrito em prosa e verso, o quadro de sintomas como febre, tosse, emagrecimento, dispneia e hemoptise, por sua cronicidade, inspirou a criação humana nos mais variados domínios. A enumeração de intelectuais, artistas e criadores que foram consumidos pelo bacilo de Koch encheria páginas, Cícero, ou, no formato atual, uma bela planilha de Excel. Posso lhes adiantar que a que criei para essa apresentação reúne 186 nomes. A tísica reinara soberana nos agiológios, com Santa Teresinha de Jesus, São Francisco de Assis, São Francisco de Borja, São Leopoldo e o recém-beatificado José de Anchieta, e por que não citar o primeiro dos jesuítas, Manuel da Nóbrega, que, ao desenvolver sua missão evangelizadora, disseminou o bacilo de Koch largamente entre os povos indígenas. Em cartas de José de Anchieta, destinadas ao Reino de Portugal, ele relata: os índios, ao serem catequizados, adoecem logo, na maior parte com escarro, tosse e febre, muitos cuspindo sangue, a maioria morrendo com deserção das aldeias. Anchieta, em 1570, descreve de maneira muito comovente os finais de Nóbrega. Cito: permaneceu sempre achacado com alternativas de melhoras e pioras. Pelo mês de outubro voltaram-lhe as hemoptises. E com lágrimas nos disse: bendito sejais para sempre que morro na companhia. E, lançando um pouco de sangue, com muita quietação, deu seu espírito ao Criador no dia de São Lucas. O professor Jaime de Santos Neves, meu mestre e grande tisiologista capixaba, em sua obra A Outra História da Companhia de Jesus, traz memoráveis registros dessas trajetórias. Nos palcos, Sarah Bernhard, Eleonora Duse, Clementina Casola, Vivian Lia, nossa eterna Scarlett O'Hara, grandes músicos como Chopin citado, Mozart, Pergolesi, Bellini, Rossini, Paganini, Grieg, Catalani, nos ateliês de pinturas com Watteau, David, Rafael, Drake, nos laboratórios de pesquisa com o grande Laennec, que entendera que a febre dos corpos confundia-se com o fogo das paixões e a exacerbação dos desejos, e as aventuras amorosas intensas eram produtos para ele e consequência da tísica. Somam-se ainda Graham Bell, Bichat, o grande anatomista para nós e cirurgião, baluarte da narrativa analítica no espírito do século das luzes, que lutou contra a teoria dos humores e estabelece a origem das doenças. Entre os reformadores religiosos, Calvino é um exemplo paradigmático, John Wesley. Calvino sofrera durante 5 anos estoicamente com a doença. Na véspera do Natal, de 1559, pregava quando teve que forçar a voz. O escarro de sangue deu o diagnóstico contra o qual não havia tratamento: consumption. Doença disseminada, comprometeu e assim morreu. Na vasta lista de políticos atravessando o século, Simão Bolívar é um outro exemplo, passou grande parte da vida apresentando sinais e sintomas e faleceu de tuberculose. Grotescamente, teve seu corpo exumado por determinação do comandante Chaves, com a ideia persecutória de que teria sido envenenado, o que foi cabalmente negado pelos exames genéticos feitos em sua ossada. Bolívar vivera e morrera de tuberculose. Antônio Salazar e Kerensky foram igualmente portadores da doença, e no Brasil, Graciliano Ramos, contaminado na prisão, já revelava naquela ocasião que os cárceres eram um celeiro para a doença, como hoje são mais ainda. E Murilo Mendes, o modernista sóbrio, foi outro sobrevivente com sequelas da enfermidade. Nelson Mandela e Desmond Tutu, ambos vítimas da tísica, o primeiro pelas condições insalubres da prisão e o segundo em sua juventude em país de alta prevalência como a África do Sul, são arautos da luta contra a doença desde o advento da pandemia do vírus HIV e AIDS. De par com sua contribuição na luta contra o apartheid, que lhes valeu o Prêmio Nobel da Paz, seu compromisso combativo nesse aspecto lhes faria merecer seguramente um outro. A corte portuguesa não ficou indene à doença. Dom Pedro I, IV de Portugal, morria no Palácio de Queluz, onde nascera em 1834, dizimado pela doença. As dificuldades passadas nos campos de batalha, o frio o haviam enfraquecido. Abalada com a morte do marido, Dona Amélia se dedica à educação da filha única, que nascera em Paris, quando no exílio, porém essa falece de tuberculose aos 22 anos, havia sido contaminada pelo pai, na Ilha da Madeira, para onde tinham partido na tentativa de buscar a cura. Ainda hoje, em Funchal, existe o hospital por ela fundado em 53, destinado ao tratamento da tuberculose. Em termos de representação, como se vê nesses diapositivos aqui apresentados, a tuberculose e seus significados foram, ao longo de todo o século XX, um desafio para as linguagens sociais. A visão fatalista da hereditariedade se somava ao preconceito e estigma, a histeria contra o escarro, visto como, cito, o monstro disseminador do bacilo.
o lirismo romântico se estiolando nas novas organizações sociais instadas pela industrialização. Os protestos contra a construção de hospitais para a doença passam a ser exemplos, sobretudo em São Paulo. A interpretação das imagens, muitas, como se vê, exige uma narrativa múltipla de significações. Começo com Bandeira, falando dos acadêmicos. Quando tive a oportunidade de ir ao Irã, além dos compromissos naquele país e enorme curiosidade pela força de sua história milenar, me movera um desejo de ir a Passárgada. Não apenas pela curiosidade histórica, mas pela necessidade de compreender Manuel Bandeira em sua viagem a Passárgada, que fizera parte do meu imaginário de jovem. Passargad, capital do Império Persa, é hoje apenas um vilarejo próximo à grandiosa Persépolis, que guarda pouco mais que o túmulo de Ciro II, rei dos Aquemênidas, seu fundador. Manuel Bandeira, o poeta tísico, em sua própria designação, viveu até os 82 anos. Faz parte da estatística estimada no início do século passado, em que 50% morria, 25% permanecia doente crônico e 25% se curava espontaneamente. Acometido em tenra idade, a longa enfermidade lhe deixara sequelas indeléveis. O professor Aloysio de Paula, grande mestre tisiologista, que o assistira por longos anos, descreveu em conferência na Academia Nacional de Medicina o que chamou de doença da cura, ou seja, a tuberculose se fora, mas deixara um pulmão mutilado e fora de função. Sou bem-nascido, menino, fui, como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Assim escreveu Bandeira. Com o início da doença em 1904, cumpriu 15 anos de crises, recaídas, remissões, um périplo por sanatórios em Teresópolis, Campanha, Petrópolis, Maranguape, Davosplatz, no sanatório de Clavadel, no qual encontra e faz amizade duradoura com o poeta Paul Eluard, que ali ingressara tísico aos 16 anos. O acadêmico Ivan Junqueira define a poesia de Bandeira como autobiográfica, que não abriga enigmas conteudísticos ou inflorescências herméticas e não oferece dificuldade no nível da leitura. Publicado em Libertinagem, em 1930, Passárgada é o seu poema mais festejado. Bandeira lera esse nome aos 16 anos de idade, porque o pai gostava de lhe ensinar palavras ditas diferentes ou nonsense. 20 anos após, num momento de profundo desânimo, as palavras são dele, levanta-se subitamente e pronuncia o verso: "Vou-me embora para Passárgada." Passou muitos anos, de novo, sem que sequer se lembrar dele, e, num outro momento de solidão, escreve de um jato só, na forma que conhecemos os seus versos. Leio apenas os primeiros. "Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada." Bandeira, em carta de 24 a Mário de Andrade, diz: "Hoje sou ironicamente, sarcasticamente tísico. Nesse mesmo espírito sardônico, trabalha a amargura e transpõe para versos em Pneumotórax, publicado em Libertinagem, o veredito do seu médico no sanatório de Clavadel, na Suíça. Febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos, a vida inteira que podia ter sido e não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é dançar um tango argentino." Ribeiro Couto, diplomata e acadêmico, teve a primeira hemoptise aos 23 anos. Conhecera Bandeira no Rio e se reencontraram na icônica Vila Abernésia, em Campos do Jordão, que funcionara como um local intermediário entre os internados e os pensionistas, onde passa 2 anos. Recebeu Bandeira na ABL e disse: "Fácil seria provar que a tuberculose explica a poesia de Bandeira, mas não apenas a tuberculose como enfermidade, e sim como um conjunto de condições de vida a que ela o obrigou. E ainda, as variações de saúde e de atmosfera psicológica são a carte routière de suas peregrinações físicas e morais." No poema Canção à Bandeira, Couto verseja: "Já fui sacudido e forte, de bom aspecto sadio, como os rapazes do esporte. Hoje sou lívido e esguio, quem me vê pensa na morte." O professor José Rosenberg, grande professor de pneumologia, meu mestre, nasceu em 1904 em Londres, quando a incidência da doença naquela cidade era altíssima. 1 em cada 4 mortes eram pela doença na Inglaterra do final do XIX. Daí ter sido o Conselho Britânico pioneiro nas pesquisas médicas nessa área. Seu pai doente e ele menino fora recomendado pelos médicos a emigrar para um país tropical. Desembarcados em Santos, foram para São José dos Campos, cidade sanitária do Vale do Paraíba, muito famosa pelos sanatórios também.
Mário de Andrade escreveu: entre os cacuetes históricos que organizaram o destino do homem romântico, um dos mais curiosos foi o de morrer na mocidade. Morria-se jovem, porque isso era triste e, sobretudo, lamentável, mais lamentável que penoso. Álvares de Azevedo e Cruz e Souza são exemplos dessas mortes precocíssimas. Roland Barthes, uma das personalidades que encarna, a meu ver, o melhor physique de rôle da tísica, trabalha assiduamente para seu baccalaureat, quando há 2 meses uma súbita hemoptise, cito, trágica, catastrófica, uma falha estrutural que modifica a vida, em suas próprias palavras, e cuja consequência ele vaticina. C'est un accident, une cassure, a casser ma vocation. 12 anos passa Barthes entre sanatórios nos Pirineus, Midi, Bayonne, a exemplo de outros, faz desse longo, inexorável tempo em que cada dia é o prenúncio da morte, e aqui caberia o enunciado de Bandeira, eu faço versos como quem morre, nada literatura para o poeta, cada poema é uma despedida, cada dia é a véspera da morte. Barthes, sob o isolamento, o medo do contágio no corpo prisioneiro, vive o verdadeiro começo de seus anos estruturalistas. Le regard et le silence. Sua reflexão do momento se inspira no Nascimento da Clínica, a obra de Foucault, obra que Foucault publicara nesses mesmos anos. Descreve para si o fato mórbido ou a forma sob a qual se manifesta a doença, com a distinção entre sintomas e sinais, a percepção do médico, o ato de cuidar, que define como o contrário do processo vertiginoso de que se reveste a doença, sua combinação de sinais e a tosse, a morte, a tosse, essa mesma tosse que aterrorizou Hans Kartop, o herói da Montanha Mágica, ao chegar ao sanatório de Berghof, em Davos. Deitado todo dia, como prescrito na norma sanatorial, Le Balzac-Mauriac concebe um novo romance e o abandona pela força da doença. Atento aos menores sintomas, quase obsessivo, seu espírito analítico reflete sobre a interpretação de cada sinal. 40 anos após, a semiótica da ciência da linguagem de Barthes busca as correspondências sistemáticas e faz a diferença entre a semiologia médica como a ciência fundamental que trata dos sinais de doença. Barthes, como Castorp, orbita entre esses 2 mundos, o da melancolia e amargura e o frenesi intelectual fertilíssimo, a viver como um rito de passagem. Todas as experiências do sanatório são superponíveis. Cada frase do romance de Mann pode se aplicar à vivência de Barthes. A tuberculose cria uma comunidade, a pessoa entra numa lógica soi-disant transindividual e, ao mesmo tempo, adquire uma identidade que, nesse universo tão peculiar, se revela única. E Barthes diz: doença sem dor, incoerente, característica sem odores e sem isso. Não tem vestígio senão o tempo, interminável, e o tabu social do contágio. Quanto ao resto, estava-se doente ou curado, abstratamente por mera decisão do médico. E enquanto outras doenças individualizam, a tuberculose vos projeta numa pequena sociedade etnográfica que se assemelha a um povoado, convento falanstério, ritos, vivências e proteções. Esse universo sanatorial, tão particular no que condensa de humano nos seus olhares e humores e ruídos, é exaustivamente descrito em muitos romances e em registros biográficos, muitos e entre eles os do acadêmico Alberto da Costa e Silva, que em seu Invenção do Desenho Ficções da Memória discorre sobre os 3 anos passados em Campos do Jordão e os define hoje com sua sabedoria como anos de serenidade. O médico me dissera: seu caso não é grave, descoberto logo no início, em pouco tempo estará de volta à vida normal. Por enquanto, paciência, repouso absoluto, nada de leitura, apenas um pouco de música. Não acreditei no médico. Deitado o dia todo, sabendo-me à espera da morte, comecei a sentir-me mais que tranquilo, feliz. Costa e Silva faz parte dos primeiros pacientes tratados com streptomicina e PAS, que foram os primeiros remédios para a tuberculose após o fim da Segunda Grande Guerra. George Orwell consegue, no seu último ano de vida, ver o estrondoso sucesso de 1984, seu opus magnus, entretanto, não consegue o sucesso de ser tratado e morre estoicamente de tuberculose antes de começar a quimioterapia. Simone Weil, essa singularíssima personalidade, filósofa, ativista política e mística, consumida pela vocação ao martírio, em sua curta existência, foi criança superdotada, de sensibilidade enorme, e é, em todo o seu engajamento, testemunha densa da paixão e da compaixão, como a define muito bem Maria Clara Bingerman em recente biografia. Morre de caquexia de tuberculose, sozinha, num sanatório em Kent, na Inglaterra, aos 34 anos. Ao entrar em seu quarto, com vista para o campo, dissera, quase em ascese: um belo quarto para morrer.
A esse mesmo ambiente tuberculoso aludem diferentes relatos reunidos na densa obra de Horaci Nogueira, Vozes do Campos do Jordão, editados pela Fiocruz e com um magnífico texto introdutório de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, a saber. Diálogos que se iniciavam no trem, se continuavam nas pensões, nos consultórios, nos coletivos entre médicos e pacientes. A constante interação que se estabeleceu entre doentes de Campos do Jordão e seus associados deu continuidade e consistência ao grupo, donde emergiram uma organização espontânea e um cervo de modos de pensar, sentir e agir, cujo conjunto os próprios doentes e médicos vieram a perceber, designando-o significativamente com expressão. Vale lembrar que a Estrada de Ferro de Campos do Jordão fora criada justamente para trazer esses doentes, que antes ali chegavam por trilhas na serra e em lombo de cavalos. Nas palavras de Paulo Dantas, em seu magnífico Cidade Enferma, Campos do Jordão é uma cidade de tédios ambulantes e de atrações estreitas. Ferreira Goulart, internado no sanatório de Correias aos 21 anos de idade para tratar a tuberculose, em sua A Luta Corporal, publicada em 54, descreve com a agudeza nada melancólica o sofrimento da doença. O inferno. Se tivesse a certeza de que, ao fim dessas palavras, meu corpo rolasse fulminado, eu faria delas o que elas devem ser. Eu as conduziria à sua última ignição, eu concluiria o ciclo do seu tempo, levaria ao fim o impulso original estagnado nessa aridez utilitária em cujo púlcaro as forças se destroem. Ou não faria nada. Uma vileza inata a meu ser trai em seu fulcro todo o movimento para fora de mim. Porque esse tempo é um tempo meu. Eu sou a fome e o alimento do meu cansaço. Eu sou esse cansaço que come o meu peito. Sou a força contra essa imobilidade e o fogo obscuro, minando com sua língua a fonte dessa força. Estamos no reino da palavra e tudo que aqui sopra é verbo. E uma solidão irremissível é o inferno. Euclides da Cunha, definido como homem trágico à vera, seria exemplo paradigmático de epos e patos. O rigor, o brilho, o texto complexo na forma a qual se rende o leitor pela pura beleza do conteúdo explica o comportamento ora melancólico e ora violento que irrompe de sua natureza. Em sua vasta correspondência, entre outras, escreve ao pai, em 1883, num gesto de sublimação absoluta do que deveria ser seus sintomas e sinais de doença. Meu pai, eu sinto o maior abatimento, corolário inevitável das preocupações de trabalho que tenho tido. Peço, pois, para desculpar o desânimo que transpira dessa carta. Sofria de tosse insistente e dizia levar uma vida miserável, sem higiene ou alimentação regular. Carlos Dante de Moraes, em artigo da Revista Brasileira de 58, narra: com a tuberculose roendo-lhe os pulmões, enquanto a vontade, buscando jugular os sentimentos, criava-lhe uma conduta cada vez mais neurótica, de alarmes súbitos, apatias, interrogações angustiosas, silêncios opressivos, impulsos desabridos. Eleito para a ABL em 1903, Euclides, de acordo com os registros médicos dos arquivos do Exército, em julho de 96, quando tenente, já houvera sido dado em exame como incurável. A tragédia, Euclides carregava dentro dele mesmo, na sua existência dilacerada, e as circunstâncias iam-no conduzindo passo a passo para a sua consumação. Tossidor permanente, de par com as malárias adquiridas na floresta, não fora pela morte trágica, eu não estaria incorrendo em erro prognóstico, Cícero, se previsse a morte de Euclides pelas mazelas e pelo avanço da doença. Peter Gartos, húngaro, diretor de teatro, publicou recentemente pela Companhia das Letras A Febre do Amanhecer, no qual narra a partir de cartas de seu pai libertado do campo de concentração de Bergen-Belsen e refugiado na distante ilha de Gotland, na Suécia, em busca de uma noiva, enviar à sua mãe. Essa história de amor, após a tragédia da guerra e do Holocausto, reproduz o horror da doença, também disseminada nos campos de concentração e suas terríveis sequelas. O Holocausto trouxe entre seus horrores ainda a célebre experiência com as crianças de Hamburgo, quando 20 delas foram inoculadas por médicos nazistas com os caldos de cultura de tuberculose para a simples observação da disseminação da doença. As agruras da guerra têm narrativas múltiplas no que se refere à doença. A escritora Marina Colasanti, em seu livro de memórias Minha Guerra Alheia, narra sua infância na Itália. Quando foi que adoeci? Certamente na primavera, porque meu irmão faria a primeira comunhão e naquele tempo era comum realizá-la nas proximidades da Páscoa. Eu me vi impedida por um prenúncio de tantas pneumonias que teria ao longo da vida. Era uma ameaça no mundo anterior aos antibióticos, em que o alastrar da tuberculose na Europa bastou para apavorar meus pais.
X, amigo da família, sabedor de minha doença, oferecera-se para me hospedar na fronteira de Como com a Suíça. Nada como o ar da montanha para recuperar pulmões enfraquecidos. Respirar era tudo o que eu tinha que fazer. Respirar era tudo o que havia para fazer. Embora predominante nos jovens adultos, a tísica não poupou crianças em nosso meio. Gilberto Freire, em seu épico Casagrande Senzala, a comentar sobre as doenças que mais atingiam as crianças de baixa idade no século XIX, cita vários artigos publicados na Imperial Academia de Medicina pelo Barão do Lavradio, e a conclusão é a predominância no Rio de Janeiro das seguintes enfermidades: gastroenterite, icterícia e tísica. Muitos médicos e políticos, durante a regência e os primeiros anos do imperador Dom Pedro II, denunciaram a disseminação da tuberculose entre os escravos também. Trazidos em condições ignóbeis nos navios negreiros, os que sobreviviam chegavam debilitados e se tornavam presas fáceis de uma doença então endêmica no Rio de Janeiro, de par com as precaríssimas condições de saneamento. A peste branca não era prevalente em seus países de origem, e os negros não tinham, portanto, nenhuma imunidade contra a velha doença trazida pelos europeus. 1/3 das mortes entre escravos no Brasil foi atribuída à tuberculose. As Santas Casas de Misericórdia eram os únicos refúgios para as populações desvalidas para hospitalização do século XVI até o final do XIX. A Academia Nacional de Medicina elaborou, ao final do XIX, através da secção de higiene, presidida por Souza Lima, um relatório detalhado das medidas de profilaxia que seriam indispensáveis para poupar o povo de tão pesado e funesto tributo pago à doença. Unanimemente aprovado na Academia, esse texto ficou como letra morta até o final da década de 90, 1890, quando na Academia de Paris o professor Granchet, com seu relatório sobre as medidas profiláticas, tivera repercussões entusiásticas no mundo científico. E, a partir do século XX, a abertura dos sanatórios em todo o mundo marcou o tratamento higieno-dietético. Os primeiros medicamentos surgiram, como eu disse, ao final da Segunda Guerra Mundial. Dostoiévski, cuja mãe morrera de tísica, bem como a ama que lhe criara, depois sua primeira mulher e depois ainda sua abnegada estenógrafa, Ana Grigorievna, tem sua obra marcada por personagens mórbidos pela tuberculose, ora febris, ora estiolando-se entre a tosse incoercível e as hemoptises, sempre as hemoptises. Apesar de dar um exemplo, apenas para dar um exemplo entre tantos, na criação dessa complexa e poderosa personalidade literária, em Crime e Castigo aparece um exemplar típico da doença, que por si só enche a obra do autor e cuja descrição do delírio tísico é uma obra-prima. Katarina Ivanova, tísica avançada, viúva do personagem Marmeladov, sente-se desamparada ao extremo e a miséria e a doença somadas perturbam-lhe a psique. E, tomada de uma excitação febril, insta os filhos a mostrarem em público suas habilidades coreográficas. Sua morte, a agonia descrita por Dostoiévski magistralmente até o último suspiro, revela a familiaridade do autor com a doença e seus próprios sofrimentos, uma vez que essa roupagem do personagem reproduz o triste fim de sua mulher, Maria Isaev. Ele mesmo poder-se-ia dizer que há entre sua vida real e o romance literário uma assombrosa semelhança. O seu melhor romance seria, portanto, a própria vida, vivida e sentida até o limite de sua religiosidade sempre exacerbada. Deus e a dor em Dostoiévski estão em toda a sua obra. Sobre o gênio criador de Anton Chekhov, médico com várias mortes por tísica na família, das quais a mais dolorosa é a de seu irmão Nikolai, em 1889, a doença se iniciara aos 26 anos e as repetidas recidivas o fizeram internar-se por várias vezes. Teve o que poderíamos chamar de morte suave, e que se tornou um dos grandes temas da história literária. Em estado terminal, ainda faz uma viagem com sua mulher Olga, que anos depois assim descreve o seu fim. Anton sentou-se extraordinariamente ereto e disse em voz alta e clara, embora ele não soubesse quase nada de alemão, "Ich sterbe", estou morrendo. O médico o acalmou, pegou uma seringa, deu-lhe uma injeção de cânfora e pediu champanhe. Anton tomou um copo cheio, examinou, sorriu para mim e disse, fazia um bom tempo que não bebia champanhe. Bebeu, inclinou-se suavemente para a esquerda e eu só tive tempo de correr em sua direção e de colocá-lo na cama e chamá-lo. Mas ele parara de respirar e estava dormindo tranquilamente como uma criança. Maxim Gorky, triste de saber que o amigo havia sido transportado num vagão de ostras, diz, a banalidade vingou-se dele através de uma brincadeira de mau gosto, pois viu seu cadáver, o cadáver de um poeta, ser colocado em um caminhão de transporte ferroviário para transporte de ostras frescas. Kafka
já publicara A Metamorfose e iniciara o processo durante os anos finais da Primeira Guerra Mundial, quando, em 17, apresenta vários episódios de hemoptise e se refugia na Boêmia. Em carta à sua irmã Ota, de agosto desse ano, escreve: eis que por cerca de 3 semanas, durante a noite, tenho jorros de sangue que vêm dos pulmões. Eram 4 da manhã, me levanto e me surpreendo com um volume na boca, escarro e acendo a luz. É estranho, c'est un pâté de sang. Então que tudo começa, essa fonte que me brotava da garganta e que eu quis crer que não pararia nunca mais. Como eu poderia assustá-la se não houvera sido eu a abri-la? Levantei-me, fiz a volta do quarto, fui à janela, orei o exterior, voltei sobre os meus passos, sempre o sangue. E finalmente ele para, e eu durmo melhor do que há muito tempo não conseguira. É a tísica. É o maior combate que devo enfrentar, ou mais exatamente que me foi dado. E dizer que quero uma vitória com essas perdas de sangue, que eu diria suportáveis, mas na minha história privada do mundo, quero uma coisa qualquer de napoleônico. Parece agora que devo perder o combate desta maneira. Sob a percepção particular da finitude, movido por sua força narrativa a preencher a solidão, Kafka diz ainda em 17: se a lesão do pulmão não passa de um símbolo de ferida, e cuja profundidade se chama justificação, então os conselhos dos médicos, luz, ar, sol, repouso, são também símbolos. Agarro-me, portanto, a esse símbolo. Em 24, num sanatório perto de Viena, Kafka agoniza, dilacerado pela doença que nele provocara lesões graves em todo o trato respiratório, impedindo de falar ou de deglutir. Sua aparência física, da agonia, sem esperança de vencer a morte, materializava a falta de esperança de vencer a morte. Aos 41 anos, kafkianamente, Kafka morria de fome num incrível esforço para revisar as provas tipográficas do seu texto Um Artista de Fome. Em agonia, pede ao seu médico: mate-me, senão você é um assassino. Finalmente, numa terça-feira, 3 de junho, nasceu e morreu em 3 de junho, ao meio-dia, Kafka morre. Morre, mas não desaparece. Se as imperfeições em Kafka são propositais, Theodor Adorno, filósofo da Escola de Frankfurt, diz: tem a mais cirúrgica das definições. As deformações em Kafka são precisas. Volto aos acadêmicos. Paulo Setúbal, em suas memórias Confiteor, publicadas póstumamente, morto aos 44 anos, narra seu período em Campos do Jordão, para onde fora aos 19 anos, custeado com o dinheiro arrecadado pela mãe devotada que vendera o anel de pedra, único presente do pai enamorado a ela que restara da infância modesta, da boemia e das aventuras. Diz: o ar vivo e oxigenado daqueles píncaros chicotearam-me o sangue nas veias. Sentia-me vigoroso, desabusado e sólido. Desandei-me a divertir-me como a gente se diverte no fogoso da juventude. Horas de repouso, nem sombra. Vivi a desgraçada aventura que todos nós, encharcados de romance, sonhamos viver na flor dos anos. A moça tinha o caráter ardente. Era mais uma desgraçada do que uma decaída. Perdi a cabeça. Tudo o que havia em mim de comovido, de lírico, sumira em meu peito. Onde estava o filho amoroso da velha católica? O noviço da Ordem Terceira do Carmo? O moço que quisera ser padre? Não restava em mim, na minha alma, qualquer resquício de Deus. A carnalidade afogara nela com a fé e a sensibilidade. Em alguns meses, a moça foi-se embora para o Rio. Nunca mais nos vimos. A voz de Deus voltou a ecoar em mim. A vivência com o ambiente sanatorial, a doença e o coletivo o reconverte. Em sua posse nessa casa, dedica à mãe tudo aquilo que conquistara. Diná Silveira de Queiroz perdera a avó querida e a mãe, que mal conhecera de tuberculose. A mãe fora para a Europa para tratar-se com o Dr. Forlanini, o inventor do pneumotórax. Seu primeiro livro, Floradas na Serra, em seu estilo sóbrio e feminino, relata a chegada e a permanência no microcosmo sanatorial, do qual já falamos, e, surpreendentemente, teve sua edição esgotada em 20 dias. Anos depois, Floradas na Serra virou filme de sucesso com Jardel Filho e Cacilda Becker e minissérie de televisão. Casimiro de Abreu, igualmente morto no verdor dos anos em Indaiaçu, distrito de Friburgo, envia seu poema O Leito, dedicado a Álvares de Azevedo, também doente tísico, a Machado de Assis, a quem se dirigia como Machadinho, como o chamavam os amigos. Machadinho, por favor, entregares esse livro à dona Gabriela e dá-lhe as melhores desculpas de não ir oferecê-lo pessoalmente. Continuo bastante doente e parto agora para Nova Friburgo. Adeus, dá-te o abraço, teu Casimiro. Sobre ele,
Machado escreve em 1861. Falei de esperanças abertas em flor. Falarei agora de esperanças mortas também em flor. Faz um ano que um poeta de verdadeiro talento baixou à sepultura. Casimiro, tangendo a lira que a musa apenas havia lhe dado. Sua curta vida foi um hino que se interrompeu no melhor da melodia. Cantando diante da sepultura de um colega, pronunciou esta sentida e profética estrofe. Casimiro: descansa, se no céu há bem mais puro, de certo gozarás nessa aventura. De justo a placidez. Se há doces sonhos no viver celeste, dorme tranquila à sombra do cipreste. Não tarde, talvez, a minha vez? Ironia e Piedade é obra seminal de Olavo Bilac. Filho de médico e que gostaria de ter sido médico também. Seu texto, A Tuberculose, diz: qual de nós, já tendo chegado à idade madura, não poderá dizer o mesmo a propósito de um poema sobre o tema? Com a mesma e inconsolável melancolia. O Rio de Janeiro é mesmo, abro aspas, a cidade onde se morre cedo. Chama a doença de a voraz, a pérfida, a infame, e diz em sua retórica parnasiana: todas as idades lhe servem, todas as carnes são agradáveis a seu paladar, carnes tenras de criança como as ressequidas dos valetudinários. E como o cupim insaciável, que tanto come as madeiras baratas como os fidalgos cernes de luxo, a tuberculose chupa a vida dos pobres e dos ricos, mina a existência dos banqueiros e a dos pés no chão. Parnasiano, até a retórica de sua causa-mortes foi pneumococcía impenitente, seguramente sequelas da doença de juventude. Castro Alves, filho de médico e professor na Bahia, precoce talento no versejar, considerado poeta social, sensível às ideias liberais, foi tísico desde os 17 anos e sua saúde já se ressentira de hemoptises quando escreveu Mocidade e Morte, cujo título original seria O Tísico, e ficou indelevelmente comprometida. Morre aos 24 anos, deixando inacabado o poema Escravos, o mais ambicioso. Gonçalves Dias, morto embora em naufrágio nas costas do Maranhão, quando retornava da Europa para onde seguira em busca de tratamento, já agonizava no convés do navio acometido de grave tuberculose, o grande representante do romantismo brasileiro indianista. José de Alencar, pai da trilogia indianista mais conhecida do romantismo, Iracema, o Guarani e o Birajara, não chegou a ver a fundação desta casa, sendo patrono de uma de suas cadeiras. Acometido pela doença na terceira década de vida, viaja pela Europa em 87 para tentar um tratamento médico, porém não obtém sucesso. Falece no Rio de Janeiro no mesmo ano, aos 48 anos. Machado de Assis, que esteve em seu velório, impressionou-se com a pobreza da família. Coelho Neto quis ser médico, publica em seu Vida Mundana em 24. Aquele tipo que vês é um semeador da morte. Se tivéssemos leis mais sábias, esse monstro, em vez de andar por aí manchando com seu luto o esplendor dessas tardes, estaria no asilo segregado dos homens. Está tísico. Voltou há pouco da Europa com a confirmação da sentença que aqui fora pronunciada por nossos luminares. Sabe que está perdido, dilo a todos e propositadamente dissemina o seu mal. Mais um exemplo da associação da vida boêmia e da vida desregrada com a doença e do estigma. Morreu aos 70 anos e não foi tísico. O teatrólogo Martins Pena, que imprimiu ao teatro brasileiro um perfil nacional, como vimos a semana passada, no início do 19, e cuja arte cênica permanece representada com êxito até os nossos dias, nascera pobre. Abraçara a carreira pública, refúgio doloroso de muitos homens de letra no Brasil, doente de tuberculose quando trabalhava em Londres, fugiu do frio, partiu para o Brasil, porém faleceu em trânsito em Lisboa aos 33 anos. Afonso Arinos, em suas memórias A Alma do Tempo, relata em diversos momentos, com uma precisão semiológica, os pródromos, o diagnóstico e, sobretudo, o estigma em sua trajetória entre o sanatório de Belo Horizonte e, posteriormente, em Montaná, na Suíça. Levando em conta sua longevidade e a trajetória cívica extraordinária, podemos dizer que Afonso Arinos faz parte também da estatística daqueles 50% que se curavam. Não sei como meus pulmões ainda resistiram tantos meses àquele ataque sem defesa. Não atinava para minha doença. Desatento até 1930, nem me lembrava da tosse, do mal-estar vespertino, da inapetência. No quarto já escuro, meti o pijama, deitei-me, acendi a lâmpada, súbito veio a tosse, aquele gosto de ferro, a dor no peito, o sangue vivo. Voltei-me para a parede a fim de que meu amigo não visse a minha angústia e a minha humilhação.
Eu tinha tudo separado, louças, talheres, roupas, mas isso não me impressionava. Esperava que a cura viesse. Nem o pneumotórax seria mais aconselhável devido às aderências pleurais. A questão era tempo, alimentação e repouso. O médico em Belo Horizonte já lhe dissera com placidez e sem rodeios, olhando a radiografia. O senhor é portador de uma lesão evolutiva com infiltração em todo o lobo superior do pulmão direito e com escavação. Observe o senhor mesmo, essa é a zona chamada caseosa, com tendência à destruição. Caseosa vem do alemão case, queijo, daqueles queijos cuja massa tem uma série de buracos. Eu aguentei firme aquela lição de anatomia em cima do meu próprio pulmão. Em 1931, o médico vetou formalmente o verão carioca e a Suíça seria a opção aconselhável. Montaná era então um centro novo de cura, sem a triste celebridade de Lesão de Davos. Sanatórios recém-construídos. A rotina do sanatório, Ari nos disse, onde ficou 1 ano e meio, é tão inexorável quanto a grande hora vermelha. Assim vai-se o outono e vem o inverno, nas palavras de Túlio Montenegro. Atualíssimo Arinos. Naquele tempo, a ideia da tuberculose corria aliada de morte, pelo menos a de invalidez por toda a vida. Os resíduos da literatura romântica, nimbando-a, embora como espiritualidade triste, tinham feito da tísica, mais do que uma doença do corpo, mais do que a peste branca ou flagelo social, de sinonímia terrorista, a enfermidade da alma, o selo indelével dos destinos frustrados. Sífilis e tuberculose eram, então, os espantalhos terríveis da mocidade no Brasil. Uma doença vergonhosa, mais do corpo, e a outra, destino doloroso, mais da alma. E a tísica em Machado de Assis? Em O Segredo de Augusta, Machado de Assis se manifesta acerca da tísica. Os poetas, em todos os tempos, tiveram sempre uma queda para as criaturas descoradas. Não é encontrado qualquer registro consistente de que Machado tenha sido tísico. Há, entretanto, relatos em A Voz da Serra, editado em Nova Friburgo, outro local famoso no Brasil por albergar sanatórios, de estadas longas de Machado e, posteriormente, acompanhando Carolina ali por alguns meses. Dalva Ventura, prima do acadêmico Zuenir Ventura e neta do fundador, no livro Nossos Médicos, Esses Homens Deixaram Sua Marca na História de Friburgo, narra: muitos friburguenses não têm conhecimento desse fato, mas Machado de Assis aqui esteve por 3 vezes, estabelecendo com a cidade um vínculo bastante estreito. Passou, inclusive, a recomendar a seus amigos que passassem temporadas aqui. No ano em que se registra seu centenário, Nova Friburgo vem sendo citada em todas as reportagens feitas sobre Machado. A maioria destaca o carinho com que o autor se referia. Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, teria sido gestado em nossa cidade. Para quem não sabe, vale destacar que, em fim de 79, aos 39 anos, cansado, magro, abatido pelo excesso de trabalho na imprensa e como funcionário público, Machado tirou licença médica e passou 3 meses na cidade, acompanhado de Carolina. Foi aqui, entre nossas montanhas, caminhando pelas nossas ruas, respirando a pureza do nosso ar, que o célebre escritor recuperou suas forças e energia. Estimei ler o que me diz sobre os bons efeitos de Friburgo, escreveu Machado em correspondência trocada com seu amigo José Veríssimo em dezembro de 97, ao recomendar-lhe também uma temporada em Friburgo. A mim, esse lugar, para onde fui cadavérico há 17 anos e de onde saí gordo, hei de sempre lembrar com saudades. Estou certo de que você lucrará muito e todos os seus também. Invejo-lhes a temperatura. Em 1901, os 2 escritores voltam a trocar correspondência, onde Machado ressalta mais uma vez as boas lembranças. Friburgo é uma terra abençoada. Foi aí que, depois de longa moléstia, me refiz das carnes perdidas e do ânimo abatido. A terra é tão boa que consegui engordar como nunca, antes nem depois. Em 1904, Machado volta a estar em Friburgo por alguns meses, visando a convalescença de Carolina. São escassos os personagens tísicos na obra de Machado. Quando presentes, duram pouco. Nas palavras de Túlio Hostilio, não são mais que meia dúzia de linhas ou 2 ou 3 acessos de tosse. No conto A Causa Secreta, Maria Luísa era nervosa e mulher. Tossia, e não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Era tísica, velha dama insaciável que chupa a vida toda até deixar um bagaço de ossos. Fortunato não poupou esforços médicos, áreos paliativos, mas a doença era fatal. Em Isaú e Jacó, capítulo A Grande Noite, diz: até agora, todas as aplicações eficazes contra a tísica vão de par com a noção de que ela é incurável. Convém que os homens afirmem o que não sabem, e, por ofício, o contrário do que sabem. Assim se forma essa outra incurável, a esperança.
Em Quincas Borba, suspeito é o Pleuris de Maria da Piedade, a viúva de quem Quincas Borba se enamora ao chegar a Barbacena. 2 personagens que eu vou comentar agora não são acadêmicos, mas merecem ser citados numa consideração sobre a história da tuberculose, sobretudo no nosso meio. Nelson Rodrigues e a montanha trágica, como assim definiu em sua biografia magistral por Rui Castro, e era como Nelson chamava Campos do Jordão, evidentemente numa comparação com a Montanha Mágica de Thomas Mann. A magistral biografia de Nelson por Rui Castro narra sua longa trajetória por sanatórios, iniciada em 1934, quando sua irmã, médica, pede a um colega que o examine. A ausculta e o Diga 33 revela o que era terrível à época: sinais de tuberculose pulmonar ou a morte branca, nome que Nelson acharia nupcial, voluptuoso e apavorante. Ainda na época pré-antibióticos. A doença cursava, então, no Brasil com altíssima letalidade. Pobre, Nelson nem tinha dinheiro para pagar as radiografias. Como era comum à época, nas febres de origem indeterminada, extraíram-lhe todos os dentes e a febre continuara. A solução, confirmado o diagnóstico, estava numa paródia popular de um xarope: tosse, bronquite, rouquidão, Campos do Jordão. O professor Aloysio de Paula, ele próprio um ex-doente, como outros grandes fisiologistas no Brasil, conseguiu-lhe uma internação gratuita no Sanatório Popular de Campos do Jordão. Nelson descreve com agudeza quase cínica o que seria a vida sanatorial. Após a febre coletiva vespertina, a cacofonia das tosses. Recordista de pneumotórax em diversos momentos, das 5 recaídas nos anos seguintes até o advento da streptomicina, em 1949, a tísica fora sua companheira por 15 anos. E de par com o tabagismo lhe deixara sequelas perenes. Joffre, seu irmão mais querido, que apesar dos rigores pelo que passara, parecia o mais atlético, já falecera pela doença aos 21 anos. Em 45, já consagrado com vestido de noiva, o monstro que julgara morto volta a atacar, e Nelson tem nova recaída. A doença insistia em puni-lo por pecados ancestrais, nas palavras de Rui Castro. Sofre de novo o pneumotórax em 45 e esse não resolve. Campos do Jordão, uma vez mais, ou esperar, nas palavras do médico. Ao drama rodriguiano e a comprovar a contagiosidade terrível da doença e que separar pratos, copos e talheres não impedia a transmissão, Nelson sofre mais uma vez porque contaminara seu filho Joffre. Este pôde ser tratado já com dezenas de aplicações de streptomicina no início dos 50. A tuberculose devastara-lhe a saúde na juventude e na maturidade e legara-lhe na velhice graves mazelas, a começar pela bronquite crônica e a fibrose pulmonar responsáveis por sua morte. O acadêmico Alceu Amoroso Lima se manifestaria carinhosamente a Nelson, embora supostos desafetos, e o acadêmico Zuenir Ventura, em 1980, ano de sua morte, promoveria o abraço definitivo entre os dois. Não apenas na literatura, mas nas artes, a doença marcou a vida de muitos no Brasil, pintores como Djanira, cuja infância e adolescência foram caracterizadas pela vida no campo, é internada aos 23 anos em São José dos Campos, curada, faleceu, faz parte da estatística da cura também, teve vida longa. Djanira, que buscou na multiplicidade da cultura brasileira arquétipos que se repetem no modernismo. Lazar Segal, Ismael Neri e Pansetti foram outros grandes artistas ali internados. Nassara, o grande cartunista e almirante, escreveram sobre Noel Rosa e o definem como o maior poeta popular nesse país. Pequeno, feio, franzino, com sequela grave de parto na face, que a ortopedia da época não tivera meios de restaurar, esse primogênito de pais que o queriam médico e doutor, Noel cursa até o 2º ano da faculdade, sem vontade, mas com sua capacidade de versejar o chamado do samba irresistível. Conhecera cedo o estigma pelo defeito na face, sem comer ou rir em público. A boemia impenitente e o álcool minaram-lhe a imunidade e a tuberculose, fazendo todo o sentido epidemiológico da época lhe captura. Viveu poucos anos e muita vida, e em meio aos personagens mais marginais, o mais sofisticado sambista da época, um intérprete comprometido da voz do povo. No sanatório em Belo Horizonte, para onde é enviado por razões familiares e vive sob o 2º estigma da enfermidade, escreve para o médico que lhe cuidara no Rio de Janeiro, Dr. Edgar Melo, o que Noel definira como umas quadras, e que 40 anos após a sua morte, que os senhores ouvirão ao final dessa apresentação, o sambista João Nogueira musicou.
Já apresento melhora, pois levanto muito cedo, deitar às 9 horas para mim é um brinquedo, a injeção me tortura, muito medo me mete, mas minha temperatura não passa de 37. Nessas balanças mineiras de variados estilos, trepei de várias maneiras e pesei 50 quilos. Deu resultado comum meu exame de urina, meu sangue 91% de hemoglobina. Creio que fiz muito mal em desprezar o cigarro, pois não há material para o meu escarro. Até agora, só isso para o bem dos meus pulmões, e eu nem brincando desisto de seguir as instruções. Que o meu amigo Edgar arranque desse papel o abraço que vai mandar o seu amigo Noel. Poucos poetas descreveram com tal maestria a faceta satírica e o lado social da vida brasileira, causticidade, hipocrisia e iniquidade. Toda essa caricatura da sociedade, a cópia de modelos, falsos moralismos e a bravataria nacional. Eu diria que seu samba, o dinheiro nasce de repente e, embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiros e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade? Não poderia ser mais atual nos nossos dias. Noel Rosa morreu de hemoptise fulminante aos 26 anos de idade, em 1937. Nesse estuário de tantos itinerários intelectuais e na busca de um compreender maior, comecei com Hipócrates. Passei pelo romance, pelo lírico, pela miséria humana, pela ciência e concluo com o poeta John Keats, cuja família se dizimara pela doença e a quem presto homenagens cada vez que em Roma visito a casa onde morreu aos 27 anos na escalinata da Piazza de Espanha, de hemoptise fulminante por tuberculose. Seu verso mais intenso e belo que traz esperança a todos nós. A thing of beauty is a joy forever. Sobre ele, Manuel Bandeira fez uma quadra. A thing of beauty is a joy forever. Keats se exprimiu, mas ele próprio sentiu o quanto essa alegria dói. Personagens do nosso imaginário, pessoas e personas únicas. Poderia dizer que a tísica, como um fato médico e como um fato individual, redefiniu existências, ceifou vidas, despertou paixões e logrou soluções racionais. Tão antiga quanto a humanidade, hoje doença urbana, benigna, diagnosticável e virtualmente curável, é iníquo, sem retórica. Constatar que a cada ano temos 9 milhões de casos no mundo, 55% nos países que compõem o bloco dos BRICS, 70 mil casos no Brasil, 10 mil no Rio de Janeiro, com taxas inaceitáveis em nossas comunidades, como foi manchete de jornal recentemente, e cerca de 5 mil mortes de brasileiros a cada ano. Deixou de ser peste, perdeu o lirismo, a velha tísica, a AIDS roubou-lhe a iconografia, e como se pode falar na possibilidade de sua erradicação. O nascimento da medicina, senhores, foi clínico, seu desenvolvimento semiológico, seu período de glória foi e é científico, mas seu futuro será necessariamente humano e social. Entretanto, essa medicina, da qual falamos, fundamentalmente do olhar voltado para o outro, só evoluirá sobre esse marco se permanecer fiel à grandeza das descobertas, a meu ver, dos 2 últimos séculos. O rigor metodológico, o espírito crítico permanente, a recusa de dogmas, a consideração do demonstrado pelo experimento científico e a consciência generosa de Albert Camus em A Peste. O que se aprende em meio aos flagelos é que há nos homens mais coisas a admirar do que coisas a desprezar. Hoje, como ontem, essa exigência permanece. Muito obrigada por sua atenção. Depois dessa magnífica aula que acabamos de ouvir, a professora, a doutora Margarete Dalcomo, o que eu posso fazer? Segundo Manuel Bandeira, no seu famoso poema Pneumatórax, ele diz: não há o que fazer senão dançar um tango argentino. Eu não posso dançar um tango argentino. Eu gostaria primeiro de agradecer a presença desse auditório pleno, praticamente pleno, cheio. Nós não temos isso, são raras as vezes em que temos aí uma demonstração do prestígio e do saber da doutora
Margarete. Mas, então, quero agradecer também a presença dos professores, doutores que estão aqui da Academia Nacional de Medicina e também da Academia Carioca de Medicina. E gostaria de fazer uma homenagem especial ao Dr. Renato Kovac, que está aqui conosco hoje, que é uma pessoa que nos tem ajudado muito como clínico de acadêmicos. Mas, como não posso dançar um tango argentino, fazer alguns comentários, umas pequenas inserções aí na sua palestra, que foi excelente, que foi abrangente, que foi realmente confluente, no sentido de que a Academia Brasileira de Letras, desde a sua fundação, tem essa corrente, no sentido de abrigar não só a literatura como literatura, mas sim a cultura em geral. E, na sua palestra, o que houve foi uma convergência da ciência e a cultura. Da ciência, que a doutora Margarete é uma cientista de primeiro plano no Brasil hoje, com a literatura que ela conhece tão bem, de maneira a fazer essa confluência daquilo que os nossos fundadores queriam, uma academia aberta à cultura. E eu, nesse sentido, eu diria que, quando você falou sobre Floradas da Serra e de Inácio Silveira de Queiroz, nossa saudosa amiga e depois acadêmica, me lembro muito do livro, que era um dos livros de cabeceira da minha mãe, e também do Confiteor, do Paulo Setúbal. E o livro que eu li, em Floradas da Serra, depois vi o filme com Cacilda Becker, que faz uma tuberculosa muito bem, aliás, por sinal. E Campos de Jordão, eu morava em São Paulo, Campos de Jordão era aquele lugar para onde iam os tuberculosos, os tísicos. Hoje é uma estação de veraneio dos paulistas ricos. Mas, e Paulo Setúbal, que foi acadêmico, pai de Olavo Setúbal, dono do banco, hoje é o Banco Itaú, eu acho, o Banco Itaú, deram tantos bancos. Mas então eu não entendia bem como é que um homem que escrevera o Confiteor, que é um livro tão bonito, teve um filho banqueiro, que é uma profissão... Enfim, meio contraditória, né? Meio contraditória. Mas essa confluência que nós temos aqui, trazer a academia a todas as áreas do saber, né? Então, nesse sentido, ouvimos aqui encantados, a ciência desvendar, por intermédio de estudos genéricos, a doença e do homem de milênios, desde a múmia do Vale dos Reis, dos egípcios. Aliás, os egípcios faziam uma medicina maravilhosa, conseguiam fazer múmias que estão aí até hoje, né? É uma medicina que... E até os ensaios sobre Nelson Rodrigues, sobre o nosso Noel Rosa. E apenas para pontuar, o Nelson Rodrigues não foi acadêmico porque não se interessou. Havia um interesse muito grande da academia para trazê-lo. E quando ele ficou tuberculoso, eu acho que o Rui Castro mostra isso na coluna dele, ele teve uma ajuda de um futuro acadêmico, do Roberto Marinho. Roberto Marinho ajudou muito. E no caso do Noel Rosa, é um detalhe assim, pitoresco apenas, ele agrediu um futuro acadêmico. O Noel Rosa estava naquela roda boêmia de Vila da Isabel, às 5 da manhã, no bar, ainda o bar estava fechando, ainda tomando muita cerveja, quando veio um menininho que era seminarista e ia fazer ia ser coroinha lá na igreja da paróquia de Vila Isabel. Aí alguém atirou uma tampinha de cerveja nesse menino. E esse menino, quando chegou na escola, na igreja, estava saindo um pouquinho de sangue, e virou um mártir da Igreja Católica. Olha só, um menino desse, tão comportado, tão
tão voltado para Jesus Cristo, para a missa, ele vai participar da missa agora, foi agredido por um bêbado. Na volta, esse menino passou por lá para saber quem era o sujeito que tinha jogado uma tampinha de cerveja nele. Era o Noel Rosa. Esse menino, Carlos Heitor Coni. Isso... Bem, Margarete... Essa eu não contei. Essa não contou. Mas, de qualquer maneira, a Margarete realmente nos deu esse privilégio de ouvir essas palavras e esse raconto de uma situação de doença imbricada com a literatura, não só brasileira, como a literatura universal. E nesse sentido, eu acho que está mas dentro do figurino nosso, dessa nossa medicina e literatura. Por isso, muito obrigado. Eu, antes de terminar, queria convidar todos para a próxima terça-feira que vem. Nós vamos ter aqui o professor Gabriel Oliven, que vai falar sobre Moacir Scliar, que estaria completando 80 anos esse ano. Territórios de Emoção, o encontro das palavras na trajetória de Moacir Scliar. Agradeço a todos de novo a presença, agradeço aos internautas, nós temos acesso de mais de 100 mil internautas nossa coisa, e muito obrigado mais uma vez.